Bom, gente, então, meu nome é Marco Jerônimo, eu sou professor, instrutor aqui do Clube dos Notebooks, tá? E estamos começando agora, tá? A nossa aula 1 do curso de manutenção de tablets Android, né? Nós estamos na terceira edição do nosso curso, tá? Já tivemos 2 turmas online. E essa é a terceira, né? Cada turma a gente vai aperfeiçoando o nosso trabalho, né? Retirando os equipamentos mais antigos, colocando equipamentos mais novos, tá? Então, depois seria interessante vocês nos mandar e-mails relativos ao modelo do equipamento que você esteja passando algum problema ou de cliente, ou seu, para que a gente possa sempre ir atualizando as informações que nós passamos relativo aos tablets, ok? Então, hoje é a aula número 1, né? A aula número 1 normalmente é uma aula mais teórica do que prática, muito embora a gente converse muito. Então, eu queria saber de vocês aí que estão na sala, né? Que vocês digitassem aí digamos assim, quais são os objetivos de cada um, né? Se vocês puderem, digamos assim, resumir, qual é o objetivo maior que você está aqui fazendo um treinamento, se é para poder resolver o problema de um cliente, ou se é para entrar na área, ou então é para aperfeiçoar o que vocês já sabem, né? Por quê? Porque essa área é uma área muito boa, tá? Então, digamos assim, é muito carente também de profissionais, tá? Então hoje muita gente diz que faz, mas na hora que tem que desmontar um tablet para trocar uma peça ou fazer uma determinada configuração, às vezes não conseguem fazer, tá? Então seria interessante depois a gente aprofundar aí o nosso bate-papo. Nós temos aí o fórum de discussão. Todos já estão cadastrados no fórum de discussão. Então seria interessante vocês visitarem, quem ainda não está, tá? Nós temos aí o nosso fórum, fica no endereço http://clube2tablets.forumeiros.com, tá? Então seria interessante vocês se cadastrarem e pesquisarem lá. Já tem centenas de posts respondidos lá, tá? Então seria interessante que vocês fizessem o cadastro de vocês lá, ok? Todos já estão cadastrados. Quem é que não está cadastrado aí? Digita aí o porquê não conhece, está conhecendo agora, tá? Aqui o Thiago está trabalhando com assistência de celular e está aqui para ampliar o conhecimento e poder atender a demanda de pedidos de manutenção de tablet aqui de minha cidade. Qual é a sua cidade, ô Thiago? Qual é a sua cidade, que eu não entendi esse DDoS aí? Dourados, Mato Grosso do Sul. Ok. Realmente é carente, tá? Eu tive aí próximo, quer dizer, não tão próximo, mas eu tive aí em Campo Grande, ministrando um treinamento de notebooks ano passado, tá, Thiago? Mas é carente, não é só aí não, tá? É carente no Brasil inteiro, por isso que a gente diz que é uma área muito boa de se trabalhar, tá? Então, a área de manutenção de tablets e também notebook são áreas carentes e muito boa de se trabalhar no Brasil inteiro, tá? O Neto tem uma loja de informática, está aparecendo bastante aparelho para manutenção. Na região não tem ninguém que faça manutenção e está querendo ampliar as inovações para sua loja. O Marzoinfo também é um profissional de manutenção lá em Porto Velho, Rondônia, né? E está lá fazendo esse treinamento, está fazendo esse treinamento aqui, né? Para poder também ampliar. Legal, tá? Na cidade não conhece ninguém que faça serviço em tablet. Então você está com
a faca e o queijo na mão aí, né, ô Marzuel? Ok, gente, então vamos dar prosseguimento, né? Que tem muita coisa pra gente falar, né? Vamos passar rapidinho esse slide aí, tá? Aqui é sobre o meu currículo, depois vocês podem me conhecer mais. Aqui nós temos uma evolução dos dispositivos móveis, né? Que vem desde o computador desktop em cima, passando pelos notebook, depois para o netbook e chegando aos tablets e smartphone, né? Então hoje aqui no Rio de Janeiro também, gente, na nossa cidade, também existe essa carência, tá? Então hoje nós temos assistência técnica aqui no Rio de Janeiro, tá? E estamos recebendo também muitos equipamentos, muitos dispositivos móveis, tanto tablets quanto smartphone, para poder fazer reparo. Então você que ainda não faz serviço em smartphone, né, ou em telefone celular inteligente, você também tem que começar a analisar essa possibilidade. Por quê? Porque o que você configura num tablet, você também configura no smartphone, né? Se for da linha Android, ou também se for da linha Apple, né? Ontem nós começamos também o treinamento de manutenção em tablets da Apple, né? E iPhones, né? O Thiago que está aí também está participando, né? Então são cursos separados, porque aqui a gente vai falar bastante de sistema operacional Android, tá? E não dá para falar dos mesmos de sistemas diferentes no mesmo curso. Então falar de Android e falar de iOS é complicado, porque senão acaba enrolando a cabeça de quem está fazendo o treinamento, tá? Então, gente, esses a gente vai falar mais de tablets da linha Android. Aí nós temos aí alguns modelos tá falando por que um notebook, né? Os pontos positivos do notebook, né? Mas por que hoje nós temos necessidade de um tablet, né? Hoje, gente, o tablet você carrega com muito mais facilidades do que um notebook, do que um netbook, né? O tamanho dele é menor, o gasto de energia também é menor, consequentemente a bateria dura mais tempo, né? Então você tem aí notebooks e netbooks que a bateria dura 3 e até 4 horas, mas dependendo de como você usa o seu tablet ou o tablet do seu cliente esteja configurado, você pode usar por 7, 8, 10, 12 horas, 2 dias, depende muito do que tiver habilitado, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque tem várias funções no tablet que você pode desabilitar para que haja uma economia de bateria, tá? Então, se você não tem necessidade de estar com determinadas funções ativadas, é muito importante que essas funções sejam desativadas. Por quê? Porque aí você vai executar uma economia de bateria e, consequentemente, essa bateria vai durar mais tempo, tá? Então é muito importante que você tenha o conhecimento de como que isso funciona, gente. Por quê? Porque o que acontece? Se você ensinar, né, ou mostrar para o teu cliente como que ele gerencia inteligentemente essa bateria, tá? Você vai estar transmitindo segurança para ele, né? E consequentemente esse cliente vai trazer para você outros clientes, tá? E às vezes o cliente chega reclamando que a bateria está durando pouco. Aí você vai ver, tem um monte de coisa habilitada no tablet que na verdade o cliente nem usa, tá? Então você precisa ter um entendimento, um bom senso do que vale a pena ou do que precisa estar habilitado no tablet para ele funcionar bem, né? Dependendo do que você for fazer ou de como que esse tablet vai ser usado, você pode desabilitar algumas funções e consequentemente provocar esse ganho aí de bateria, ok? Quem precisa de um tablet? Hoje, gente, a gente tem visto aí que o tablet está chegando em vários lugares, tá?
estão sendo desenvolvidos muitos aplicativos. É uma outra área boa de se trabalhar, tá? É a área de desenvolvimento de aplicativos para tablets e smartphones, tá? Então quem gosta de programação aí, né, e quiser entrar nessa área, também é uma boa área de se trabalhar, tá? Também hoje está se precisando de profissionais nessa área, que é a área de desenvolvimento de aplicativos para tablets e smartphones, tá? Então é uma boa área, né? Aí tem como pontos negativos o preço ainda bastante salgado, né? Na verdade, os melhores tablets ainda estão bastante caros, né? A gente vê tablet aí de R$1.500, R$2.000, tá? Tem modelos aí que realmente são equipamentos caros. Ainda possuem um preço bastante salgado, pouca memória para armazenamento, mesmo nos modelos caros, pequena capacidade de bateria, não roda os mesmos programas que um notebook ou netbook. Isso aí, gente, é uma das principais causas, digamos assim, de desentendimento, né? Porque às vezes o cliente compra o tablet pensando que ele vai usar os mesmos aplicativos que ele usa no notebook, tá? E não é isso que acontece, tá? Você tem lá os aplicativos até que desenvolvem, que executam as mesmas funções, mas são aplicativos com nomes diferentes, tá? A operação é diferente, tá? Então é muito importante que você, como técnico de manutenção, você tenha uma intimidade na operação desses aplicativos, tá? Por quê? Porque o teu cliente vai chegar para você e ele quer que você resolva o problema dele, tá? E se for um problema de software, muitas das vezes tá? Você tem que ter uma certa agilidade para resolver. Então eu recomendo que caso você ainda não tenha uma experiência com a operação do Android, né? Que é o sistema operacional que é instalado nesses tablets compatíveis com Android, né? Que você compre um tablet e que você aprenda a usar, né? E que você aprenda também, que você entenda quais são as diferenças de uma versão do Android para outra. Nós temos diversas versões aí no mercado, tá? Os tablets mais antigos ainda rodam com a versão 2.1 do Android, tá? Tem uma grande maioria de tablets no mercado que rodam a versão 2.3, tá? Aí tem uma determinada quantidade que roda a versão 3.0. E atualmente, gente, está sendo vendido, né? Não é a maioria ainda, mas está sendo bastante vendido tablets que usam a versão 4.0 e 4.1 do Android, tá? Mas ainda não é a maioria, porque são tablets que estão sendo vendidos agora. E os tablets já estão sendo vendidos há uns 2 anos, mais ou menos, tá? Então, essa versão 4.1 é a versão aí atual aí que está vindo aí em muitos modelos de tablets aí, tá? Agora, é muito importante que você conheça as versões, até para você saber a limitação. Por exemplo, não adianta você pegar um tablet que foi desenvolvido há 1 ano atrás e querer instalar uma versão 4.0 do Android, tá? Então isso acontece todo dia na nossa assistência técnica, que chegam clientes querendo, digamos assim, que se instale a última versão do Android num tablet de 1, 2 anos atrás, tá? Então não dá, isso não dá para ser feito, tá, gente? Então existe sim algumas compatibilidades, alguns tablets que foram desenvolvidos em cima de um bom processador há 1 ano atrás. Alguns deles pegam a versão 4.0, tá? Agora, uma grande maioria não é compatível, tá? Por quê? Porque a versão 4.0 foi feita, né, para esses tablets atuais, com processadores atuais, que rodam em 3D, que executam
muito mais operações do que um processador que rodava há um ano atrás. Então, vai haver algumas limitações na hora de você fazer essa atualização, tá, gente? Então, é muito importante que você saiba explicar isso para o cliente. É a mesma coisa que você pegar o Windows 7 e querer instalar num computador, digamos, Pentium, de 2, 3 anos atrás, tá? Então, às vezes você até consegue instalar, só que devido à necessidade desse sistema operacional ter necessidade de um processamento mais rápido, o equipamento não funciona corretamente, tá? Então isso vai acontecer também com tablets. Então você não é que você vai chegar para o cliente e vai dizer que não dá para atualizar, tá? Mas você tem que, antes de falar qualquer coisa, você tem que pesquisar no site do fabricante se aquele determinado modelo consegue ser atualizado para uma versão mais nova, tá? Então são coisas que você vai ter que ver. Hoje nós temos tablets que a maioria deles aceitam, né, a conexão Wi-Fi, tá? E alguns modelos aceitam também a conexão de modem 3G, tá? Então é importante que você saiba fazer essas configurações, tá? Que você saiba instalar o Wi-Fi e saiba também instalar o modem 3G quando esta conexão for compatível com o tablet que você estiver trabalhando, tá? O que você tem que tomar cuidado, gente, é que nem todo modem é compatível com todos os tablets. Aí nós vemos aí um modem da Huawei, tá? Esse fabricante aí tem uma quantidade grande de modems que são compatíveis com tablets. Então, às vezes, de repente, se o cliente comprou qualquer tipo de tablet, tá? Ou qualquer tipo de modem, o que acontece? Pode não ser compatível esse tablet, esse modem que você comprou, pode não ser compatível com o tablet do seu cliente, tá? Então, se houver a possibilidade de você pesquisar antes de comprar e passar essa informação para o cliente, você faça isso, porque está arriscado ele comprar um modem e na hora que vai tentar instalar, esse modem não seja compatível com aquele determinado tablet, tá, gente? Então é uma questão só de programação, tá? O Android ainda tem algumas limitações, então tem tablets que não são compatíveis com todos os modems. É muito importante que você siga a informação que o fabricante lhe der, porque senão você vai ficar tentando instalar, vai pensar que é um defeito de hardware, quando na verdade não é defeito de hardware, é uma incompatibilidade que acontece entre determinados tablets e modems, tá? E aqui nós temos o sistema operacional Android, né, que é identificado por esse robozinho verde aí à esquerda, né? Então é uma logomarca, né, característica do Android, tá? Esse robozinho. Então onde você vê esse robozinho é porque se trata de um equipamento que aceita o sistema operacional Android, tá? Então temos aí o sistema operacional Android. Aqui está falando da Android Market, gente. Só que não é mais Android Market, tá? Android Market era o nome da loja. Era o nome da loja. Oi, fala, Marcelo. Oi? Oi? Eu tô em aula, cara. Tá? Vem antes das 9 aí que a gente conversa. Valeu?
Então, gente, o que que acontece? Android Market é o nome da loja de aplicativos da Google, onde são comercializados os aplicativos. Só que hoje já se utiliza o nome Google Play, né? Não é mais Android Market, tá? Nós temos também os sites de repositórios, que são sites na internet que distribuem aplicativos, tá? Que não são, de uma certa maneira, certificados pela Google Play, tá? Mas depois a gente vai falar sobre isso, né? Porque tem muita gente que quer usar aplicativos, digamos assim, de fontes desconhecidas, que foram desenvolvidos por outros desenvolvedores, programadores, tá? Então não são certificados pela Google Play, que é a loja oficial do Android, tá? Aqui nós temos falando do sistema operacional iOS, né? Que é objeto do nosso estudo no curso às segundas-feiras, tá? É um outro sistema operacional com outros aplicativos, tá? Então a gente só mostra para poder dizer que é diferente, tá? Então aqui, sistema operacional para smartphone e para tablet, tá? Então uma coisa que nos chama a atenção no iPad da Apple é que o sistema operacional se trata do mesmo sistema operacional do iPhone e do iPad, tá, gente? Então é o mesmo sistema operacional. No caso do Android, tá? Até a versão 4.0, gente, existiam diferenças, tá? Só há pouco tempo que a 4.0 conseguiu unir os tablets e os smartphones, tá? Então, o que acontece? Até a versão 2.3 era um sistema operacional para celulares, apesar de ser instalado em tablet, mas se chamava de celular, não era chamado de tablet. O primeiro sistema operacional exclusivo para tablet foi a 3.0, que era a Honeycomb, tá? E a partir da 4.0 já uniu. Então hoje os tablets e smartphones que estão sendo vendidos hoje, né, que estão sendo desenvolvidos hoje, já utilizam o mesmo sistema operacional igual o iOS da Apple, né? E utiliza o mesmo para os dois. Então aqui está falando um pouquinho, gente. Então é interessante que vocês, como profissionais de manutenção, que vocês, de uma certa maneira, se aprofundem um pouco na parte de sistema operacional. Por quê? Porque muitos defeitos que vão chegar na oficina de vocês é problema de software, não vai ser problema de hardware, né? A gente vai ver mais na frente que hoje, digamos assim, 60% dos defeitos de tablet são problemas de software. É problema de ter que resetar, de reinstalar o sistema, de reformatar a memória NAND, onde é instalado o software, tá? Então, somente 40% são problemas físicos, ou seja, são problemas que tem que se, digamos assim, trocar alguma coisa, tá? Então vocês têm que estar muito ligados na parte de software, porque vai ter bastante defeito na parte de software, tá? Então por isso que a gente começa falando do sistema operacional, porque se você conhecer bem os procedimentos técnicos para se resolver problema em tablets, tá? Problemas de software, você fica apto a resolver 60% dos defeitos sem precisar desmontar o tablet, tá, gente? Então é muito importante que vocês se aprofundem, né? Então depois eu queria que cada um digitasse aí no chat qual é a experiência que vocês têm, digamos assim, na parte de Android, tá? Por quê? Porque para a gente ver até que ponto que a gente pode aprofundar, ou de repente, se vocês já souberem muito, a gente já vai para outra área, que é a área de hardware.
Então eu queria saber de vocês aí, que vocês digitassem, qual é a experiência que vocês têm com o Android, que é o sistema operacional utilizado nesses tablets que a gente está começando a estudar, né? Por quê? Porque de acordo com a experiência de vocês, a gente traça assim, um perfil do que a gente vai dar de informações para vocês, do que a gente vai mandar para o e-mail de vocês com um material didático, né? Então seria interessante. Marzoinfo, você tá sem som aí? Porque eu tô vendo aqui agora no chat, você tá sem som ou já voltou o som aí para você? Depois você dá Ah, então tá legal. Se você responder, porque provavelmente você tá com som, né? Senão você não teria nem respondido, né? Ok. Tá? Então, gente, eu queria que vocês digitassem aí no chat qual é a experiência que vocês têm aí nessa parte de sistema operacional aí do Android, tá? Para que a gente possa traçar aí o que a gente vai mandar para vocês aí, ok? Uma outra coisa, falando assim um pouco agora da parte de hardware, né? Nós temos diversos tamanhos de tela. Nós temos telas de 5 polegadas, alguns modelos mais antigos. Temos telas hoje, bastante tablets com tela de 7 polegadas. Telas com 8 polegadas, tela com 10 e 12 polegadas, tá? Então, a gente vai ver que cada tela, nós temos dois tipos de tela. Nós temos a tela capacitiva e a resistiva, nós vamos falar lá na frente, tá? Mas a gente vai ver que existe uma infinidade de modelos de telas no mercado, tá? E uma coisa que acontece, gente, o tablet cair no chão, ele quebra, tá? Se ele cair, ele quebra. Então a gente vai ter, dentro daqueles 40% que são os defeitos de hardware, uma boa quantidade de serviço que vocês vão fazer é a troca de tela touchscreen. Então, vocês aí que já têm assistência aí, provavelmente já deve estar chegando aí na oficina de vocês. Pelo menos aqui na minha chega diariamente, né? Vários modelos de tablets com problema de tela quebrada, né? Então tá chegando muito. Por quê? Porque qualquer queda que dá no tablet vai provocar a quebra da tela, tá? O Neto já pegou alguns, já fez alguns hard reset, troca de tela. Gênesis também chegou a fazer instalação de firmware e também restauração de fábrica. Tá aparecendo bastante, né, Neto? Então, gente, uma grande área, né, de serviço que vai ter pra gente é essa parte da troca da tela, tá? Por quê? Porque, na verdade, vai dar bastante defeito, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí. Ok? Aqui, ó, nós temos a tela resistiva. A tela resistiva, você quando aperta uma determinada posição da tela, você fecha um circuito elétrico, né? E de acordo com a resistividade que essa corrente vai ter, o software que gerencia a tela de LCD, de touchscreen, vai saber em que posição que você está apertando a tecla, tá? E vai executar aquela determinada função, tá, gente? Então, é assim que funciona a tela resistiva, tá? Então, vê aqui, ó. No sistema de tela resistiva é coberta por duas camadas de um material condutivo e outro resistivo, como um sanduíche. Essas duas camadas são separadas por uma distância milimétrica. Quando há algum contato entre as duas camadas, ocorre uma alteração, tá, na corrente elétrica entre essas camadas e ela é reconhecida como uma coordenada XY. Automaticamente ela é enviada para o sistema e calculado a sua posição. Então assim é que trabalha
a tela resistiva, né? Funciona com qualquer tipo de material, sendo mais usado o plástico. É o tipo mais barato e simples do mercado. Não reconhecem toques simultâneos, ou seja, o multitoque. O material transmite apenas 75% de toda a luz emitida. Normalmente tem menor qualidade da imagem, não é muito precisa e sensível e requer calibração. Fácil de danificar, principalmente com objetos pontiagudos. Então aí está falando das características das telas resistivas, tá, gente? Então hoje nós temos aí bastante tablet ainda com tela resistiva, mas já temos também uma boa quantidade de tablets com tela capacitiva. A tela capacitiva, você quando toca a superfície da tela, você transmite uma certa eletricidade estática. Então o controle da tela capacitiva identifica essa eletricidade estática e calcula o posicionamento da onde você está apertando aquela tela, tá? E aí ela executa aquela função que tiver ali embaixo ali sendo controlada pela tela, tá? Então a tela capacitiva há somente uma camada de material condutivo. A segunda camada seria o corpo humano, que quando toca a tela transfere uma pequena corrente elétrica para a tela. Essa energia é estática decorrente do atrito do corpo com o ar. Existem dois tipos de tela capacitiva, a Surface Capacitance e a Project Capacitive Touch. A tecnologia SC é muito limitada em sua resolução e não muito precisa. Já a tecnologia PCT já é mais precisa e permite multitoque, além de ser possível colocar películas protetoras na tela. Então a tecnologia PCT de tela capacitiva é a mais usada, tá, gente? Tá? Praticamente todos utilizam. Aqui nós temos aqui uma relação de capacidade de armazenagem, tá? Que os tablets vão ter, tá? Então, de 16, 32 e 64 GB. Quanto maior o tamanho da memória, maior é a capacidade de armazenagem que cada um vai ter, né? Aqui nós temos aí algumas características de alguns tablets, né? O que tem, o que controla, o que não controla, tá? Então isso é muito importante você saber, tá, gente? Antes de você mexer em qualquer tablet, seria importante você saber quais são as características técnicas de cada um, tá? Antes de você mexer, antes de você desmontar, é muito importante que você saiba operar aquele equipamento, tá? Então podemos citar como principais defeitos nos tablets, tanto os baseados em Android quanto os iPads, botões que param de funcionar, plugs de fone de ouvido e fonte de alimentação que se partem, quebra da tela touchscreen por queda, perda da autonomia da bateria e bricagem do tablet, né, que pode ser provocado por tentativa de reinstalação ou de atualização do sistema operacional, tá? Às vezes o cliente tenta fazer essa atualização, gente, e acaba travando o tablet. Então isso é muito comum de acontecer. Quase todo dia chega tablet travado para a gente reparar, tá? Então é uma coisa que você inclusive não deve fazer na frente do cliente, tá? Porque depois, gente, se torna uma coisa tão fácil que o cliente às vezes vai desvalorizar o teu trabalho, tá? Então qualquer trabalho que você faz diretamente na frente do cliente, ele acaba não valorizando o seu trabalho, tá? E vai querer barganhar preço, tá? Ou então vai querer da próxima vez ele mesmo vai tentar, tá? Então eu não aconselho você trabalhar na frente do cliente, tá? Ou pelo menos não fazer o serviço principal na frente dele, tá? Não é enganar o cliente, eu não estou sugerindo aqui que você engane o cliente, tá, gente? Eu estou sugerindo que você valorize, tá, o seu trabalho, o seu conhecimento, o seu investimento que você está fazendo aqui, tá? Participando desse treinamento, investindo a sua hora que você poderia estar descansando, né? Você está investindo aqui num aprendizado aqui conosco, tá?
Então você tem que valorizar isso, porque se você deixar em cargo do cliente, muitas das vezes ele não valoriza, tá? Então aqui nós temos aqui um outro defeito que a gente vai encontrar muito em tablet, gente, é a parte de bateria, tá? Toda troca de bateria que você tiver que fazer num tablet, você vai ter que abrir ele. Por quê? Porque o tablet não é igual o celular, que você abre aquela portinha ali e você troca a bateria, tá? O tablet não é igual ao celular nesse sentido, tá? Então, para você trocar uma bateria de tablet, você tem que abri-lo, tá? E tem que, muitas das vezes, você tem que desmontar ele, tá? Há casos em que fica fácil você trocar. Você abre aquela parte de trás ali e você tem acesso às baterias. Mas tem alguns modelos que você tem que literalmente trocar, desmontar e desmontar o tablet para trocar a bateria, tá? Então tem uns que literalmente você tem que desmontar, tá? Então aqui nós temos o exemplo também de um tablet bricado, né? Fica só o robozinho travado ali na primeira página do tablet ali. Alguns casos, gente, nem o robô aparece, só aparece uma imagem branca ou alguma coisa assim, já pode dar indício de que o tablet está travado ou bricado, tá? Então a gente consegue ter bastante serviço aqui na nossa oficina, tá? Pode ficar tela preta sem ligar? Olha, o Neto, ele pode sim, tá? Ele pode ficar pelo seguinte: tudo que acontece no tablet é gerenciado pelo programa, tá? Que é armazenado na memória NAND, tá? Então o que acontece? Se ocorrer algum tipo de travamento ou apagamento dessa memória, o tablet pode até não ligar, tá? Então isso a gente diz que ele está travado. Mas nesse tipo de caso aí, pode ser complicado até você destravar ele. Existe um procedimento que a gente faz um reset diretamente na memória NAND, tá? Algumas memórias NAND tem como você dar um curto no pino 7 e no pino 8, tá? E a gente consegue resetar essa memória, tá? Então tem casos que dá para a gente fazer a restauração do sistema operacional quando quando ele fica todo preto e não liga nada, tá? Às vezes eu já consegui restaurar dando um curto nos pinos 7 e 8 da memória NAND, tá? Mas não é toda a memória também que a gente vai conseguir fazer isso, tá? Mas pode estar bricado e pode dar tela preta sem ligar, sim, tá? Pode ser um problema de restauração de memória e aí nesse caso aí pode ser até um pouquinho mais complicado. Já teve caso até que eu já perdi o tablet, porque teve que trocar a memória dele porque a memória realmente danificou, tá? Aqui nós vamos falar também, gente, das ferramentas que nós vamos utilizar para fazer manutenção, tá? Nós temos aqui à esquerda, em cima, nós temos uma estação de infrared, tá? À direita nós também temos uma outra infrared de outro modelo. E embaixo à esquerda nós temos uma estação de ar quente que a gente vai usar bastante, tá? No tablet. Ué, mas para quê? Primeiro, gente, para abrir o tablet, tá? Alguns modelos de tablet possuem um adesivo por cima que você tem que tirar primeiro o adesivo para depois ter acesso aos parafusos que ficam embaixo do adesivo, tá? Então a estação de ar quente ela é a mais indicada. Nós não recomendamos você usar aqueles como é que dá o nome? Soprador de ar quente, né? Tipo pistola. Por quê? Porque aquele tipo de soprador eles não têm controle de temperatura. Então você pode até usar, mas é por sua conta e risco. Por quê?
porque nós não temos como te garantir qual é a temperatura que você vai estar regulando ali, a não ser que ele tenha controle de temperatura, tá? E de preferência que você tenha uma pistola de medida de temperatura ou um termômetro para que você não esquente demais o que você tem que esquentar, tá? Porque senão você pode danificar, fatalmente você vai danificar, tá? Então a estação de ar quente inicialmente ela é usada para a gente tirar esse adesivo e também para descolar a tela de touchscreen da tela de LCD. Nós vamos ver que em alguns modelos de tablet essas telas são coladas, tá? E essa colagem, gente, se você for tentar tirar uma tela da outra sem jogar o ar quente, você acaba trincando e perdendo a sua tela de touchscreen, tá? Então a gente vai ver que tem alguns modelos de tablet que elas vêm literalmente coladas uma na outra e para descolar você tem que usar o ar quente, tá? Daí a necessidade de você ter o ar quente para poder usar na sua bancada de manutenção. E aqui, eu esqueci de falar, nós temos aqui passou direto aqui, peraí. Vou apertar a tecla aqui e passou direto. Aqui, gente. Então aqui, ó, essa aqui à direita, embaixo, nós temos algumas ferramentas que a gente vai usar bastante na manutenção de tablet, tá? E tá com ela qual é a temperatura ideal? Ô Neto, a temperatura ideal para retirar a tela de LCD da tela de touchscreen, a gente usa aqui entre 150 e 200 graus, tá? Mas tem que tomar cuidado, não pode ser muito nem pouco. Nós recomendamos você treinar com tablets sucateados, tá? E para você, porque depende muito da estação, tá? Tem estação que tem um jato de ar mais forte, tem outros que tem um jato de ar mais fraco, tá? Então isso depende muito da estação, mas a gente ajusta entre 150 e 200 graus, tá? Então aqui nós temos algumas ferramentas usadas na manutenção do dia a dia, tá? Aí como reparar, gente? Como reparar? Aqui nós temos aqui alguns, nós vamos mostrar no nosso curso, a partir da segunda aula, procedimentos de abertura e desmontagem do tablet, tá? Por quê? Porque você tem que aprender a abrir, né? Eu sei que aqui já temos alguns que já fazem isso, mas a primeira vez que você vai abrir determinados modelos de tablet não é tão fácil, tá? E depois assim, aí fica uma coisa mais fácil. Depois que você abre a primeira vez, tá? É difícil. Depois da segunda vez já é mais fácil. Na terceira vez já é uma coisa mais fácil de você executar. Então aqui está mostrando o procedimento de abertura. E aqui está mostrando também, gente, nessa foto aí embaixo à esquerda, está mostrando uma placa eletrônica de um tablet, tá? Então deixa eu pegar a caneta aqui só para poder mostrar a vocês aqui, ó. Aqui, ó, esse componente aqui que eu estou circulando aqui, ó, é a memória NAND, tá? Aqui tem uma seta vermelha aqui que está apontando justamente para os pinos 7 e 8, tá? Então quando a gente vai fazer o reset, vamos dizer, já tentamos todos os procedimentos e a gente não consegue
fazer o tablet voltar a carregar o sistema operacional. Então, uma das saídas é dar um curto na memória pino 7 e pino 8 aí da memória RAM, da memória NAND, quer dizer, tá? Essa outra memória aqui, gente, essas duas juntas aqui, ó, é a memória RAM e aqui nós temos o processador, tá? Então, esse retângulo preto de cima é a memória NAND, as duas à direita é a memória RAM e o de baixo à esquerda é o processador dessa placa eletrônica aí. Ok? Perguntas aí, gente? Digitem perguntas aí se houver, tá? Então, digitem aí se houver perguntas. Eu vou mudar aqui o slide aqui. E se tiver perguntas, pode fazer agora. Ô Neto, para saber qual é o pino 1 da memória RAM, tá? Da memória NAND, quer dizer, se você perceber, em cima do chip, tá? Aquela parte retangular, normalmente, aonde é o pino 1, tem sempre uma identificação em cima. Às vezes é um círculo, tá? Que fica em cima daquela superfície preta retangular, quadrada, né? Normalmente tem um círculozinho preto, tá? E esse círculo indica o pino 1, tá? E a partir do pino 1, aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Agora isso depende muito. A memória ela não é padrão para todas as placas, tá? Então depende, tá? Não é todas as memórias que dá para se resetar, não, tá? Então seria muito importante depois, caso você tenha algum problema em tablet aí que você poste lá no fórum. Todos vocês pegaram o endereço do fórum aí, gente? É http://clube2tablet.forumeiros.com, tá? Então aí nós temos aí o endereço aí do nosso fórum, tá? Então seria bom que vocês fizessem o cadastro de vocês e fizessem uma pesquisa lá, tão logo vocês possam fazer essa pesquisa. Por quê? Porque lá já temos muitos posts e muitas dúvidas sobre problemas em tablet já estão respondidos lá. Vou fazer uma pergunta aqui, Marzuel, Neto e Thiago, vocês já estão cadastrados lá? Vamos falar um pouco de Android, tá, ô Marzuel? Vamos falar um pouco de Android, mas a gente não vai aprofundar, não. Por isso que a gente está falando para vocês. Vamos falar assim por alto que vocês precisam saber, tá? Mas a gente não vai assim aprofundar, tá? Na parte de Android, não. Vamos falar os pontos principais, ó. O Android é uma distribuição Linux voltada para dispositivos móveis, né? Smartphone, tablets, netbooks, e usa uma plataforma SDK. SDK é um kit de desenvolvimento, tá? Que é utilizado para desenvolver aplicativos, tá, gente? Então, quem for trabalhar com desenvolvimento vai ter que conhecer bem essa plataforma SDK aí, tá? O que é SDK? É uma plataforma de desenvolvimento. Se você for criar aplicativos para Android, terá que dominá-la. Mas só que usufruir será só um conhecimento por curiosidade.
caso você não vá trabalhar com desenvolvimento. Há diferenças entre os aparelhos Android? Sim, há muitas. Isso torna complexa a resposta. Mas, em resumo, temos as empresas licenciadas pelo Google que recebem as versões do Android. Muitas customizam o sistema operacional, colocam aplicativos próprios e etc. Aliás, poucos Androids são Androids puros. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que, diferente dos notebooks, tá? Você, na hora de fazer uma atualização ou uma reinstalação, você vai ter que buscar o sistema operacional próprio para aquele modelo que você está trabalhando ali. Não é igual o notebook, que você pegava o disquinho do Windows XP ou do Windows 7 e instalava em qualquer notebook, e depois você fazia a instalação dos drivers, né? No caso de tablet, você vai ter que instalar o software específico para aquele modelo, né? Isso aí, gente, gera um trabalho a mais para a gente. Por quê? Porque a gente vai ter que ter um banco de sistemas, tá? Então, todo técnico de manutenção de tablet e de smartphones precisa ter esse banco de sistema, tá? Por quê? Porque vai chegar um tablet de um modelo, se você não tiver, você vai ter que entrar na internet e baixar, e procurar primeiro, né? E depois instalar. Então complica um pouquinho, tá? Complica um pouquinho, porque ainda bem que complica, né? Porque de uma certa maneira nosso trabalho acaba sendo valorizado. Ô Thiago, essas versões podem ser baixadas de vários sites, tá? A gente vai dar esses sites para você. Caso você tenha já esteja com alguma dificuldade, você me manda por e-mail, me manda por meu e-mail qual é o modelo do tablet e o fabricante, que eu te direciono para um lugar legal, tá? Agora, lá no fórum já deve ter vários links lá já colocados lá, tá? Então depois você dá uma pesquisada lá, tá? O Android tem versões diferentes? Tem. Então aí, gente, nós temos todas as versões. Só está faltando a última, que é a Jelly Bean, tá? Então as versões do Android recebiam nomes de sobremesas, tá? Ou de doces. Então tem aí Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream e o Jelly Bean, tá? Então são versões aí do sistema operacional Android, e cada sistema, gente, tem diferenças de um para o outro, tá? Então nem sempre vai ser compatível você tirar uma versão e colocar outra versão, ok? Ao comprar um tablet, há limitações em relação às versões do Android mais recentes. Ao se lançar uma versão mais avançada do Android, haverá limitações com hardwares mais antigos, tá? Posso atualizar para uma versão mais recente do Android? Depende de muitos fatores, como eu já falei, tá? O Android, seguindo uma política de semi-liberdade herdada do Linux, tem seus problemas, pois não é só o Google. Você, nessa relação, há desenvolvedoras licenciadas e as operadoras de telefonia, e quase sempre há problemas de incompatibilidade entre hardware e software, tá? Então, gente, você atualizar para versões mais recentes, tem casos que dá e tem casos que não dá, tá? Então, se minha operadora ou empresa que fez o trabalho, o meu aparelho quiser, não posso atualizar para uma versão mais nova. Você pode sim ter esse problema, tá? Mas lembrando que o Linux, então, como qualquer outro sistema, basta você ter acesso ao root. Dentre as funções, uma é de instalar versões mais recentes alternativas, as chamadas ROMs customizadas. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer o seguinte: quando você compra o tablet ou o smartphone, ele vem bloqueado, tá? Então esse bloqueio, ele vem bloqueado, e você, entre aspas, você teria que usar aquela versão e aquele sistema que o fabricante deixa você usar, tá?
Mas existe um procedimento que se chama rotear o tablet ou rotear o smartphone, que significa desbloquear ele, tá? Então esse desbloqueio faz com que nós tenhamos acesso a outras áreas e a outras programações do dispositivo móvel que a gente não tinha quando esse equipamento veio da fábrica, tá? Então, uma das coisas que a gente vai aprender aqui nesse nosso curso é fazer o roteamento de dispositivos Android. Por quê? Porque isso você abre o seu dispositivo para novas atualizações, tá? Que antes não eram permitidas devido ao equipamento estar bloqueado, tá? Então, se o fabricante do seu equipamento disser, não pode, não dá para atualizar para uma versão mais nova, mas caso você roteie ele, tá? Ou seja, você desbloqueie esse equipamento, dá para se fazer uma atualização para versões mais novas. Agora, cada caso é um caso, tá, gente? Tá? Cada caso é um caso. É por isso que, diferente do notebook, qualquer dúvida que você tiver ou que você quiser nos mandar, você tem que mandar qual o modelo e qual o fabricante do equipamento, tá? Porque aí vai ser muito mais fácil, e quando você for postar dúvidas lá no fórum, você deve fazer dessa maneira também. Você deve colocar qual o modelo e qual o fabricante e qual o sintoma do problema que está ocorrendo, porque só assim as pessoas vão poder ajudar vocês, tá? Se você não botar essas informações, fica complicado a gente te ajudar, tá? Agora, lá no fórum, gente, é importante que quando você puder... Alô? Alô?